Nova Chevrolet Montana 2023, cabine dupla. O modelo foi lançado em fevereiro, agora em março nós vamos fazer um test drive aqui em Brasília, com todos os detalhes, dados de consumo e também impressões ao dirigir. Mas antes eu peço para quem está assistindo que dê um like no vídeo, se inscreva no canal. Então a nova Montana, essa versão que nós estamos mostrando e que fizemos o teste aqui de uma semana, é a versão top, a Premier, porém com alguns itens adicionais em termos de acessórios. Então esse modelo, o preço sugerido dele em março de 2023, R$ 140.500. Nessa cor, uma cor de lançamento, que é o verde safari, realmente muito bonito. Aliás, em aspecto geral de design, realmente a Montana ela está impressionando bastante. O carro realmente ficou muito bonito. É uma picape aí com 4,72 metros de comprimento, tem um entre-eixos de 2,80 metros. Para efeito de comparação, em relação à Toro, ela é cerca de 25 centímetros menor. A altura dela é 1,67 m, também um pouco mais baixa do que a Toro. Mas em termos de porte, de size impression, ela, sinceramente, ela impressiona no mesmo nível da Toro. Apesar dela ser muito mais prática por ser 25 centímetros, quase 25 centímetros menor que a Toro. Ela tem uma altura livre do solo, essa versão que é a Premier, assim como a LTZ também com rodas de 17 polegadas, de 19,2 centímetros. Então isso permite a versatilidade muito grande de utilização desse carro. Inclusive a gente vai mostrar ele num off-road leve aqui em Brasília, e vocês vão observar que mesmo sendo uma configuração com tração dianteira, e ela se sai muito bem, tá certo? Então é uma picape aí que essa configuração Premier está com alguns acessórios. Por exemplo, esse estribo aqui é um acessório, assim como esse Santo Antônio também é um acessório, não vem de série na versão Premier, e também a capota elétrica, tá certo? É um acessório que você tem que colocar da concessionária e vem com um elemento adicional para você abrir e fechar. Então ela abre a caçamba com 874 litros. A caçamba está um pouco molhada, mas é porque nós mandamos lavar o carro, que estava chovendo em Brasília, tive que lavar o carro umas 3 vezes para poder fazer essa filmagem. Então agora eu acabei deixando a capota um pouco aberta, ele acabou molhando, mas a gente já fez o teste, inclusive a gente vai mostrar. Então nós pegamos uma chuva, é uma chuva média, não foi um dilúvio, acabou a chuva e ela estava fechada. Nossa Montana que nós estamos testando aqui é uma Premier e ela tem um acessório que é a capota elétrica. Então com isso a gente pode observar aqui, vamos abrir a capota e ver se a capota foi eficiente na vedação da caçamba, né, em relação à água. Então a gente pode observar aí que realmente a caçamba está seca e esse sistema de vedação funcionou de uma forma adequada. Não foi uma chuva muito violenta, foi uma chuva média, mas a gente pôde observar que realmente ocorreu uma vedação bem interessante da caçamba. E a gente pode fechar. Vamos fechar aqui a capota elétrica. Um outro aspecto que é um acessório é exatamente essa soleira com o emblema Chevrolet iluminado. Então ele conjuga bem aqui com o estribo. Realmente o aspecto fica bem legal, mas são acessórios, não são itens de série. Vamos dar uma olhada no motor. O motor de todas as Montanas é o mesmo, o motor 1.2 Turbo Flex. É um motor 1.2 Turbo Flex, tem 132 cavalos quando abastecido com gasolina, 133 com etanol. Nessas versões LTZ, na LT automática e na Premier, que é esse modelo que estamos testando, com câmbio automático de 6 marchas. Os dados de consumo nós estamos colocando aí embaixo, são dados de consumo muito adequados. É uma picape que realmente, para o porte dela, né, ela até que está com um consumo muito bom, sobretudo aqui em Brasília. Então aí vocês estão vendo aí com os faróis, o sistema de posicionamento diurno e também o DRL aceso dessa nova Montana 2023. Então tudo em LED, né? As rodas de alumínio são de 17 polegadas e as lanternas traseiras aqui também acesas, com um visual realmente bem interessante. Essa nova Montana aí, lembrando, 1,66 m de altura e tem cerca de 1,80 m de largura. Essa caçamba ela tem 874 litros e essa configuração Premier permite que você carregue uma carga de até 600 kg. Aí é uma caçamba bem interessante,
dessa nova Montana cabine dupla, para ser uma picape cabine dupla, né? É bem legal. Vamos dar uma olhada no interior agora da nova Montana. O interior dessa configuração Premier, totalmente revestido em couro. O volante com comandos multifuncionais, é uma picape que vem com 6 airbags. Essa configuração aí com revestimento totalmente em couro preto. Manopla da transmissão automática. O volante também revestido em couro com possibilidade de ajuste em altura e profundidade. Você tem uma central de informação e entretenimento aqui, que ela é compatível com Apple CarPlay e Android Auto, tá? Sem fio, inclusive está conectado aqui no meu smartphone. Só que eu não dei a permissão para o Google Maps pegar minha localização, então ele dá essa mensagem, mas enfim, está conectado com esse smartphone, que inclusive é o que eu estou fazendo a filmagem sem fio. E aí um cluster de instrumentos com as informações do computador de bordo na parte central, o volante aqui com comandos multifuncionais, aqui sobretudo do piloto automático e limitador de velocidade, e aqui você controla múltiplas funções da central de informação e entretenimento, tá certo? Então, bem legal aí. E essa picape, essa configuração Premier, também com o ar-condicionado digital, entradas USB convencionais e C, e também a possibilidade de você fazer aí o carregamento do smartphone sem fio. Essa picape, ela tem aqui o revestimento em material macio e aqui um revestimento um pouco mais resistente, mais adequado para uma proposta off-road. O espaço traseiro da nova Montana, muito bom, é um dos destaques, né, dessa picape. Está ajustado para uma pessoa com 1,70 m de altura, 1,71 m. E aí você tem na parte traseira, não tem as saídas de ar-condicionado, mas tem 2 entradas USB e uma tomada de 12 volts. E aí vocês podem ter uma visão panorâmica do painel, né? Um painel muito legal. Em termos de posicionamento de dirigir, muito parecido com a Tracker, porém ela tem um design interno bem mais sofisticado que a Tracker, tanto em termos de acabamento e um design diferenciado também. Você tem na parte direita do painel um revestimento que imita material macio, com uma costura branca também, dá um aspecto bem diferenciado a esse modelo. O acabamento interno no geral é muito bom, tá? Na traseira 3 apoios de cabeça, é uma picape homologada para 5 pessoas. E é um espaço muito bom, tanto na dianteira, né? E aqui a gente pode observar esse acabamento, que inclusive na versão LTZ ele tem um acabamento também em material macio, mas um pouco diferenciado em relação a essa versão que é a Premier, tá? Então é isso, pessoal, essas são as informações, análise, apresentação externa dessa nova Montana, configuração top, que é a Premier. E agora vamos para múltiplas avaliações dinâmicas que nós fizemos com esse carro. Então, começando a avaliação dinâmica da nova Montana, nessa versão Premier e em demais versões também, exceto as configurações de acesso, a partida por botão, então basta que está com a chave no bolso, enfim. Transmissão automática, coloca em D, tem a opção de modo L com trocas manuais, mas as trocas têm que ser feitas por meio desse botão aqui. Posição de dirigir excelente, você consegue ajustar tanto em profundidade quanto em inclinação, e como o assento também pode ser ajustado, você consegue a perfeita configuração de direção. A Montana Premier, ela tem uma altura livre do solo de 19,2 centímetros, uma altura bem interessante, muito adequada para a utilização. Não é um carro off-road por conta da ausência do sistema de tração integral, mas ela é muito adequada para transitar em pisos deteriorados e até em pisos mais comprometidos como esse que nós estamos mostrando. Então é uma situação que a Montana encara com muita tranquilidade, por conta dessa altura livre do solo, né, 19,2 centímetros, excelentes ângulos de ataque e de saída também. Então uma picape aqui com tração dianteira, né, com tração dianteira mais adequada para utilização
no tipo de piso que a maior parte das pessoas costuma enfrentar quando compra um carro desse tipo. Dificilmente as pessoas vão fazer trilhas que você demanda uma configuração de tração 4x4. Então ela está muito adequada. A suspensão bastante isola e mantém aqui a carroceria, né, a cabine bastante confortável, tá? Mesmo numa utilização em piso mais comprometido, ele mantém aqui a carroceria, a cabine confortável. Nós vamos colocar o ar-condicionado em alto e vamos reduzir a temperatura para 21. Então, bem interessante. A direção muito leve, mesmo nesse tipo de situação, uma direção com assistência elétrica. Via bem comprometida mesmo, e que a Montana encara bem na suspensão, apesar de ajustada também para um conforto, né, em via asfaltada, né, aqui ela vai muito bem. Então é mais pra gente mostrar aqui, né? Vocês estão vendo pelo movimento da câmera que a via realmente é bem irregular. E nós temos aclives aqui relativamente íngremes. E é uma picape, né, com cerca de 1.300 kg, tração dianteira, e ela sobe numa boa aqui. O ajuste de suspensão, como é típico de modelos da General Motors, ele acaba sendo um pouco mais macio, né? Um ajuste que privilegia o conforto. E aqui também não é diferente. Você tem um carro que é uma picape leve, mesmo assim ela tem um ajuste de suspensão aí que está privilegiando o conforto. Então a picape realmente tem muita versatilidade para utilização em múltiplos vias, né? Ela funciona bem em vias urbanas e funciona bem também nessas situações. Então a gente saiu do off-road e aqui a Montana, vocês estão vendo aí, o pneu está relativamente sujo de barro, né? Então ele fica fazendo esses ruídos, que é o barro batendo nas caixas de roda, né? Mas a Montana, apesar de ser uma picape, mas ela tem um ajuste de suspensão que vocês viram no off-road leve, ele vai bem, e ele vai bem principalmente nesse tipo de via, né? Via urbana. Então até mesmo que a proposta dela é mais para utilização urbana e profissional, né? Então ela vai muito bem. Um aspecto super interessante, e isso aí realmente é um diferencial da Montana em relação a outras picapes, é o tipo de suspensão traseira, que é uma suspensão que tem uma sofisticação construtiva que ela faz com que a picape não pule. Mesmo quando você passe por áreas um pouco irregulares, né? Isso é muito tradicional em picapes leves, né? Principalmente quando ela está vazia, aí quando você passa em irregularidade, a picape fica pulando. E aqui a gente já tinha observado isso lá no Paraná, no test drive que a gente fez no Paraná, e aqui em Brasília também se mantém mesmo a característica. Dá uma picape que aqui ela funciona como se fosse um SUV. O comportamento aqui não deve nada para um SUV, evidentemente é um pouco maior, né? O Tracker, por exemplo, que é o modelo do qual ela deriva, tem 4,27 metros, essa picape tem 4,72, ou seja, quase 50 centímetros a mais, né? Então isso tem um diferencial, mas em termos de conforto, em termos de dirigibilidade, ele é típico de um SUV, até um pouquinho mais alto do que o Tracker em relação à posição de dirigir. Muito agradável mesmo a nova Montana em utilização. A direção extremamente leve, com assistência elétrica.
Você consegue uma posição de dirigir aqui perfeita, né? O motor, quando você acelera, você ouve o ruído do tricilíndrico, apesar de você ter aí um revestimento fonoabsorvente, um revestimento acústico no motor, mas você acaba ouvindo, que é típico de motores tricilíndricos, né? Aqui no caso do motor 1.2 turbo é o mesmo da Tracker Top de linha, né? Então, um carro que agrada bastante, sobretudo em relação aos aspectos dimensionais. Eu não tive muita dificuldade, como eu já tive na Toro. Eu já tive uma Toro, muito difícil de você estacionar a Toro em vagas normalmente de prédios, sabe? O Toro tem quase 5 metros de comprimento, então para você estacionar a Toro nesse tipo de vaga, que normalmente você encontra em prédio, é meio complicado. Você demora um tempo lá manobrando, e dependendo de como tiver os outros carros, às vezes você não consegue nem tirar o carro, porque realmente ele é bem grande, comprimento ali bem pronunciado. Já a Montana, ela é muito mais adequada nesse sentido, né? Com 4,72 de comprimento, aí ela tá mais ou menos alinhada com modelos sedãs, como o Corolla, um pouquinho maior do que o Corolla, mais ou menos a mesma dimensão do Jetta, mais ou menos um BMW Série 3. Então você consegue estacionar o carro de uma forma mais tranquila, sem que eu achei o compromisso que a GM encontrou aqui muito interessante por conta do ajuste, né? Do trade-off que eles conseguiram entre o volume de carga, 874 litros, né, de carga, junto com essa praticidade dado por essas dimensões que são quase 25 centímetros menor do que a Toro, né? Então isso aí foi bem interessante. Ela tem uma praticidade maior de utilização em cidade, bem legal, muito adequada mesmo a Montana. A câmera de ré dela, né? De série, nessa versão sem engatar ré, que tem uma boa câmera com linhas de grade facilitando. Então, no geral, agora o consumo caiu para 11,3 médio. Eu acho que o consumo aqui deve ficar em torno de 12,5 km por litro, na média aqui em Brasília. Que é um consumo bom, né? Não é excepcional como, por exemplo, o Onix Plus, que realmente consumo de 15, 16. Mas é um carro maior, também com motor 1.2 turbo. Mas uma picape bem agradável, silenciosa quando você não está exigindo muito do motor. E tem uma série de recursos de tecnologia, como por exemplo, pelo aplicativo My Chevrolet, permite que você controle nessa versão Premier e também em outras versões, funcionalidades como você pode ligar o motor remotamente, enfim, tem algumas funcionalidades. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da avaliação da nova Montana nessa configuração Premier aqui em Brasília. Realmente o carro é excepcional, tá com relação custo-benefício excelente. Essa versão top de linha aqui completa por 140 mil reais. Hoje, se você olhar como é que está o mercado de carro, o preço está muito competitivo. Então realmente muito interessante pela versatilidade, pelo que o carro representa. Realmente um carro com um porte muito grande, impressiona, um design realmente muito bem resolvido. O que a gente tem percebido é que sistematicamente as pessoas param na rua, gostam, um visual realmente muito bonito em termos de porte, em termos de design, as linhas muito harmônicas. Gostei demais, realmente é um carro que está fazendo jus ao sucesso que ele vem obtendo. Aqui nós colocamos a nova Montana do lado da Toro T270 Vulcano com o pacote S Design, e aí vocês podem observar que realmente a Toro é cerca de 8 centímetros mais alta, tem um porte um pouco maior, mas a Montana, ela em termos de size impression, ela impressiona bastante. Ela é bem maior, por exemplo, que a Strada, e no caso nós estamos colocando a Montana do lado da Strada, e você pode observar que a Montana realmente é significativamente maior. Em relação ao funcionamento da capota elétrica da nova Montana, que é um acessório, não é de série nem nessa versão top de linha, que é a Premier, mas é importante apontar que ela só funciona quando você tem uma das portas abertas. Então, vocês podem observar que ele tem o elemento aqui que faz a leitura do sinal do controle remoto e não funcionou. Agora vou abrir a porta. Eu abrindo a porta,
eu vou dar o comando novamente, e vocês vão ver que vai abrir a caçamba, a capota elétrica da caçamba. Então você abre, bate no botão, abriu aí, e aí novamente bem vedado, e aí a gente vai fechar a capota elétrica da caçamba. Importante apontar que a versão Premier também tem o sistema de amortecimento da tampa da caçamba. Finais da avaliação, então eu recomendo que quem pretende comprar um carro aí entre 110 e 150 mil reais, que faça um test drive nessa nova Montana, que o carro impressiona muito, ela funciona muito bem como SUV e tem uma versatilidade enorme. É isso aí, nova Montana 2023.